Se você tivesse que adivinhar, diria que o Brasil tem uma das gasolinas mais caras ou mais baratas do mundo. A resposta? Coluna do meio. Sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo eu vou mostrar esse ranking e te explicar fatores que fazem a gasolina pelo mundo custar de 11 centavos de real o litro na Venezuela, isso mesmo que você ouviu, 11 centavos, até Hong Kong, onde a gasolina custa 15 reais por litro. Isso eu sei que vocês já sabem, mas só para deixar mais claro, o petróleo e seus derivados são o que os economistas chamam de commodity, uma matéria-prima tipo ouro, ferro, café e petróleo vendida por um preço determinado no mercado internacional. E é aquela regra básica da oferta e da demanda. Quando tem menos petróleo disponível no mercado, o preço tende a subir. A guerra na Ucrânia mexeu nessa dinâmica, porque em retaliação à invasão, para dificultar o comércio internacional da Rússia, os Estados Unidos e a Europa impuseram sanções contra Moscou. Como a Rússia responde por cerca de 10% de todo o petróleo comercializado no mundo, os preços dos combustíveis subiram. E muitas vezes sobe também não por conta de uma realidade imediata, mas por conta do que se espera para o futuro. Mas o fato é que os preços não subiram na mesma proporção. Vamos dar uma olhada nos preços listados na semana de 14 a 20 de junho pelo ranking Global Petrol Prices, que pesquisa o assunto em 168 países. Em um extremo temos a Venezuela, onde a gasolina para o consumidor custava a bagatela de 2 centavos de dólar. Outros países de gasolina barata são Líbia, Irã, Síria, Argélia, Kuwait, Angola, Nigéria, Turcomenistão e Malásia. No outro extremo temos Hong Kong, onde a gasolina custava 3 dólares por litro, Noruega, Finlândia, Islândia, Grécia, Holanda, República Central Africana, Mônaco e Singapura. E o Brasil? Fica no meio do ranking na posição 77, com a gasolina a 1,39 dólar na média, ou R$ 7,18. Mas se todos os países compram o petróleo em mercados internacionais pelos mesmos preços ou se baseiam nesse preço da commodity para determinar seu próprio preço interno, por que vemos essa variação toda? Eu vou listar 3 fatores importantes. O primeiro é a carga de impostos ou subsídios que a gasolina tem em cada país. Os países com as gasolinas mais baratas são produtores de petróleo ou têm o combustível quase totalmente subsidiado pelo governo. Isso pode significar que a empresa estatal de petróleo não tem lucro ou tem prejuízo para garantir aquele preço baixo ao consumidor. O litro de gasolina a 11 centavos de real na Venezuela se explica pelo fato de a Venezuela ser um país produtor e também por contar com esse subsídio governamental. Pode parecer ótimo ter gasolina barata, mas isso pode ter consequências negativas dependendo de como as coisas são administradas. A política de subsídios, problemas administrativos e sanções sofridas pela Venezuela ajudaram a deixar a estatal petroleira, a PDVSA, na penúria e com dificuldade para abastecer o mercado venezuelano. Isso leva a períodos de escassez em que os venezuelanos pegam longas filas nos postos e muitas vezes saem de tanque vazio. Imagina roubar petróleo de campos desativados e refinar o combustível em casa. É o que alguns venezuelanos chegaram a fazer em 2020, num período de grave desabastecimento, segundo uma reportagem da agência Reuters. Voltando aos preços globais da gasolina, o economista Maurício Canedo explicou pra gente que o preço nas bombas costuma ser mais caro em países desenvolvidos porque alguns desses governos estão tentando desestimular os consumidores a consumir o combustível fóssil. O objetivo final é fazer uma transição mais rápida para fontes de energia renovável. 2 exceções são os Estados Unidos, que ocupa a posição 76 do ranking da Global Petrol Prices, e a Austrália. Esses 2, apesar de serem países ricos, não têm a tradição de cobrar impostos altos sobre combustíveis. O segundo ponto importante no preço do combustível na bomba é o dólar. E esse é um fator que impacta bastante o Brasil no momento em que o dólar está tão valorizado perante o real. O Brasil produz mais petróleo do que consome e se declara autossuficiente. Só que devido ao tipo de petróleo extraído e à insuficiência na capacidade de refino, ainda precisa importar tanto petróleo cru quanto derivados como a gasolina. Isso faz com que a Petrobras sinta imediatamente o efeito de qualquer mudança no valor que paga pelo petróleo no exterior.
principalmente com o dólar tão alto. Mas isso não explica tudo. Vamos então ao terceiro fator. O repasse de boa parte da alta dos custos do petróleo ocorre porque desde 2016, no governo Michel Temer, a Petrobras adota o chamado Preço de Paridade de Importação, ou PPI. Foi uma mudança em relação aos governos anteriores, em especial ao de Dilma Rousseff, quando a Petrobras passou anos praticando preços controlados, descolados do preço internacional do barril. O controle de preços era uma forma de o governo segurar a inflação, mas causou grandes prejuízos à petroleira, que não podia repassar aos consumidores o preço mais alto que pagava pelo petróleo importado. Em 2018, durante a greve dos caminhoneiros, o modelo de paridade passou a ser bastante questionado. De um lado, na visão à direita, a paridade é vista como uma forma de manter a Petrobras lucrativa. Vale lembrar que a Petrobras é uma empresa de capital misto. A União é sua acionista controladora, com mais de 1/3 das suas ações. Segundo a própria empresa, 21% dos acionistas são investidores brasileiros e a maioria deles de pequeno porte. Obviamente, a competitividade é boa para quem tem ação da Petrobras, mas também tende a manter a empresa saudável, com capacidade, por exemplo, de investir. A crítica que costuma ser feita pela esquerda é de que a Petrobras não deveria ter o lucro de acionistas como prioridade, e sim o benefício que pode trazer ao consumidor e à sociedade. Agora o modelo de paridade está no centro do debate eleitoral, com candidatos como Lula e Ciro Gomes prometendo mudar a política de preços da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro também passou a fazer coro, dizendo que a adoção da paridade havia sido um erro. Ele pressiona a direção da companhia fazendo trocas constantes no comando da empresa. Em 17 de junho, Bolsonaro tuitou: "O governo federal, como acionista, é contra qualquer reajuste nos combustíveis, não só pelo exagerado lucro da Petrobras em plena crise mundial, bem como pelo interesse público previsto na lei das estatais." Poucos dias depois, saiu o pedido de renúncia do presidente da estatal, José Mauro Pereira Coelho. O governo é de fato o maior acionista da Petrobras, mas mesmo mudando completamente o comando da petrolífera, não tem total liberdade para mexer no preço da gasolina. Primeiro porque a Petrobras, como empresa com ações negociadas em bolsa, tem de cumprir regras que protejam seus demais acionistas. Além disso, tem outros fatores que influem no preço final da gasolina e que não têm a ver com a Petrobras em si. Por exemplo, as margens de lucro das distribuidoras e a carga tributária. Recentemente, o Congresso aprovou um projeto de lei para limitar a 17% a cobrança do ICMS sobre combustíveis. O projeto pode ser sancionado por Bolsonaro. O problema é que isso vai reduzir a quantidade de impostos arrecadados que vão ser destinados a gastos públicos importantes, como saúde e educação. Para finalizar, uma pergunta que muita gente faz é: privatizar a Petrobras diminuiria os preços cobrados na bomba? Maurício Canedo diz que não. A privatização não faria os preços da gasolina caírem, muito pelo contrário. Uma empresa totalmente regulada pelo mercado aplicaria de modo ainda mais rígido a política de paridade de preços com o preço do barril no mercado internacional, sem a defasagem que ainda é feita pela Petrobras. Ou seja, na visão dele, é grande a chance de que os preços dos combustíveis aumentassem ainda mais sob uma Petrobras totalmente privada. Já Pedro Rodrigues, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, acha que no longo prazo a privatização pode resolver alguns problemas estruturais que encarecem a gasolina no país, como aumentar a capacidade de refino de combustíveis no Brasil. Isso poderia ter um impacto futuro na redução dos preços, mas isso dependeria de uma privatização feita com muito cuidado e planejamento, alerta o especialista. Nas palavras de Rodrigues, se a privatização for feita de qualquer jeito, o risco é substituir o modelo atual por um monopólio privado, o que não traz absolutamente nenhuma vantagem. É um debate que está longe de acabar, mas por hoje eu fico por aqui. Até a próxima!